Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O tema de hoje é operações com intervalos reais. Antes de falarmos sobre esse tema, temos que ver algumas considerações importantes. Vamos nessa? Bom, união de conjuntos. Dados conjuntos A e B, temos que a união dos conjuntos A e B, denotado por A, U, B, é o conjunto X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Ou seja, os elementos que fazem parte da união dos conjuntos A e B são aqueles elementos que aparecem ou em A ou em B. Ou seja, basta ele estar em um dos conjuntos que ele estará na união, ok? Interseção de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, temos que a interseção dos conjuntos A e B, denotado por A, esse U de cabeça para baixo B, é o conjunto X, tal que o X pertence a A e X pertence a B. Ou seja, pessoal, os elementos que estão na interseção do conjunto são aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos, ok? Então, para ele estar na interseção, ele tem que estar nos dois, e para estar na união, basta estar apenas em um deles, ok? E diferença de conjuntos. Dados os conjuntos A e B, temos que a diferença dos conjuntos A e B, denotado por A menos B, é o conjunto X, tal que X pertence a A e X não pertence a B. Ou seja, pessoal, quando eu falo da diferença A menos B, eu estou falando o quê? De todos os elementos que estão somente em A, ok? E se eu estivesse falando de B menos A? Seriam todos os elementos que estão apenas em B. Ou seja, nós acabamos de perceber que A menos B é diferente de B menos A, ok? Então tomem cuidado com isso. Agora, operações com intervalos reais. Como vamos fazer as operações com intervalos reais? Como vamos fazer a união dos intervalos, a interseção dos intervalos ou a diferença dos intervalos? Bom, primeiramente vamos representar cada intervalo real em uma reta numérica, uma abaixo da outra. Uma observação importante, quando formos colocarmos os números, tá? Que são os extremos do intervalo, não se esqueçam que esses elementos vão ter que aparecer em ordem crescente, ok? Daqui a pouco no exemplo vocês vão entender o que eu quero dizer com ordem crescente. Bom, fazemos uma nova reta numérica abaixo das demais, na qual será representado o resultado da operação a ser realizada com os intervalos. Bom, então vamos ter uma reta numérica para cada intervalo e uma suposta terceira, o quê? Para onde nós vamos fazer a operação. E a última passo a se fazer, damos a solução em forma de conjunto ou em notação de intervalo, ok? Então representamos cada intervalo na reta numérica, fazemos uma adicional para trabalhar a resposta e depois damos a resposta em forma de conjunto ou notação de intervalo, certo? Então vamos para os exemplos para ficar mais claro. Encontre A união B, onde A é o intervalo fechado de menos 1 a 3 e B o intervalo fechado de 0 a 5. Então vamos lá, primeiro vamos representar o A e o B. Bom, então o A é o intervalo fechado que vai de menos 1 a 3. Então represento o menos 1 com bolinha fechada e o 3 com bolinha fechada. E assinalo todos que estão entre eles. Agora o B é o intervalo fechado de 0 a 5. O que nós vamos fazer? Vamos colocar os números 0 e 5 com bolinha fechada e vamos assinalar todos o quê? Entre o 0 e 5. O que eu tinha te falado em ordem crescente? Ó, o menos 1 ele é menor do que 0, que é menor do que 3, que é menor do que 5. Então a gente sempre vai colocando o quê? Na ordem crescente dos números. Não importa quem vem primeiro, se é o A ou o B, ok? Bom, agora união. Conforme a gente viu, a união dos conjuntos é o quê? São todos os elementos que estão em A ou estão em B. Então, se ele aparecer em A, ele vai estar na união. Se ele aparecer em B, vai estar na união. Então, aqui nessa terceira reta, ó, nós podemos marcar todos os elementos entre menos 1 e 3 e entre 0 e 5. Ou seja, podemos marcar todos esses elementos aqui, ok? Bom, precisamos analisar agora nos extremos de cada intervalo.
Vamos ver, o menos 1 está com bolinha fechada, então quer dizer que ele pertence ao conjunto A. Bom, então se ele pertence ao conjunto A, ele também pertence à união, então bolinha fechada. O 0, ele está tanto em A e em B, então ele também pertence à união. Então, ó, ele está marcado também, apesar de a gente não ter colocado bolinha, ele está marcado por quê? Porque nós assinalamos ele, ok? O 3 aparece no A e no B, então ele também está na união, então também está marcado. E o 5, o quê? Não está em A, porém ele está em B, porque o 5 é bolinha fechada. Logo, o que nós podemos concluir? Que o 5 faz parte da união, então bolinha fechada nele. Então a minha solução são o quê? Todos os elementos de menos 1 a 5 com menos 1 fechado e 5 fechado. Então a gente pode representar na notação de intervalo, né? Colchetes menos 1, 5 colchetes, ou se não na forma de conjunto. X pertence aos reais, tais que menos 1 é menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Ok? Vamos para mais um exemplo. Quero fazer a união do conjunto aberto A, menos 3, 1, e do conjunto aberto, menos 2 até o 0. Então vamos lá, mais uma vez, represento o intervalo aberto de menos 3 a 1. Então, bolinha aberta no menos 3, bolinha aberta no 1 e assinalo todos. Agora, o menos 2 aberto no menos 2 e 0 aberto. Menos 2 e 0. Observem novamente que os números estão em ordem crescente. Ó, menos 3, menos 2, 0 e 1. Ok? Agora, a união. Lembra, o que aparecer em um dos intervalos vai estar na união. Então, eu posso marcar todos de menos 3 a 1 e todos de menos 2 a 0. Ou seja, que resulta nesses daqui. Agora, o que nós precisamos observar? Nos extremos dos intervalos. Então, vamos lá. No menos 3 é aberto. O menos 3 no conjunto B não está. Então, ele não está nem no A nem no B. Então, ele não está na união. Então, se ele não está na união, bolinha aberta. O menos 2, ele não está no B. Porém, ele está no A. Então, ele vai estar na união? Sim, vai estar na união, porque ele está em A. Então, por isso que ele está assinalado aqui, ok? O 0 não está no B, porém está no A. Mais uma vez, então já que ele está no A, ele vai ser assinalado aqui. E o 1, que é bolinha aberta no A, ou seja, ele não está no A e não está no B. Logo, ele não vai estar na união, então bolinha aberta. Logo, a minha união B vai ser de menos 3 a 1, aberto no menos 3 e aberto no 1. Como que a gente representa? Parênteses, menos 3, 1, parênteses. Ou colchetes para o lado de fora, né? Ou se não, notação de intervalo, todos os x pertencentes aos reais, tais que menos 3 menor que x menor que 1. Só relembrando, né? Que quando é aberto, a gente usa só menor ou maior, né? E quando é bolinha fechada, a gente usa menor igual ou maior igual, né? A gente viu isso aí lá nos vídeos de intervalos reais, ok? Mais um exemplo. Agora o intervalo semiaberto, de fechado no menos 3 até o mais infinito e do menos infinito até o 0 aberto. Então vamos assinalar ele no intervalo real, na nossa reta numérica. Vamos lá então. Então é menos 3 para o mais infinito, então já que é menos 3 fechado, bolinha fechada. Então bolinha fechada no menos 3, assim, e como é do menos 3 ao mais infinito, representa todos os maiores que iguais a menos 3, né? Então, assinalo todos à direita do menos 3. Agora, aberto no 0, do menos infinito até o 0. Então, bolinha aberta no 0 e assinalo todos à esquerda do 0. Eu quero a união. Então, a união apareceu em um deles, faz parte da união. Então, eu posso marcar todos à direita do menos 3 e todos à esquerda do 0. Ou seja, teoricamente, marquei todos os elementos da minha reta. Falta analisar agora nos extremos dos dois conjuntos, ok? Bom, o menos 3 está bolinha fechada no A, então ele pertence ao A. Então, se ele pertence ao A, ele já pertence à união, então por isso que ele está marcado. Agora, o 0, ele pertence a A também, apesar de ele não pertencer a B. Mas como ele está em A, então ele está na união. Então, realmente, o quê? Aqui, a A união B são todos os elementos do meu conjunto, ok? Todos os elementos reais. Portanto, meu A união B é igual a conjunto dos reais. Ok, pessoal? Bom, quando a gente trabalha quando a união são os reais, pessoal,
a gente não costuma colocar na notação de conjunto e nem notação de intervalo. A gente coloca só o símbolo R mesmo, ok? Mais um exemplo. Agora, quero fazer o A união B com o A, intervalo fechado de menos 2 a 0, e o B, o intervalo semiaberto, de 0 fechado a 4 aberto. Então, vamos lá, assinalando de menos 2 a 0. Então, como os dois são fechados, bolinha fechada no menos 2, bolinha fechada no 0. E assinalo todos. Agora, bolinha fechada no 0, bolinha aberta no 4. E assinalo todos. Agora eu quero a união. Para mim fazer a união, ó, então eu marco de menos 2 a 0 e marco de 0 a 4. Falta analisar agora o quê? Os intervalos, os extremos dos intervalos. Então vamos lá, o menos 2 é bolinha fechada no A. Então se ele é bolinha fechada no A, quer dizer que ele pertence ao conjunto A. Então se ele pertence ao conjunto A, ele pertence à união. Então bolinha fechada no menos 2. O 0 está com bolinha fechada tanto no A quanto no B, né? Então ele está na união, então por isso que ele está assinalado. E o 4? O 4, ó, ele não está no A e também não está no B. Por quê? Porque a bolinha é aberta no B. Logo, ele não está na união, porque ele não está em nenhum dos dois conjuntos. Então, fica a bolinha aberta. Então, o A união B vai ser fechado no menos 2 e aberto no 4. Ok? Todos os elementos entre esses números. Então, fica colchetes menos 2, 4 aberto. Ou, se não, posso falar todos os x pertencentes aos reais. Tá o quê? Menos 2 é menor ou igual a x menor do que 4. Ok? Exemplo 5. Quero fazer o A união B, onde o A é o intervalo fechado de menos 2 a menos 1 e o intervalo B é o aberto de 1 a 2. Até aí, ok? Então, vamos lá. Então, representando o intervalo fechado de menos 2 a menos 1, então, bolinha fechada no menos 2, bolinha fechada no menos 1 e assinalei todos. Agora, bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 2. E assinalei todos. Agora eu quero fazer a união. A união, a gente está vendo que os elementos do A são esses, os elementos do B são esses. Então, isso resulta nessas duas marcações. Só que agora temos que analisar o quê? As bolinhas. Então, vamos lá. Como o menos 2 pertence a A, ele pertence à união. Então, bolinha fechada. O menos 1 pertence a A. Então, se ele está no A, ele pertence à união. Bolinha fechada no menos 1. Agora, o 1, ele não está no A e também não está no B, porque o B está com bolinha aberta. Então, ele não está na união. E o 2, ele não está no A e não está no B. Então, também é bolinha aberta. Ok até aí? Então, o nosso conjunto A união B, ele é o quê? Ele é o intervalo fechado de menos 2 a menos 1, unido com o intervalo aberto de 1 a 2. Ou seja, pessoal, o que está acontecendo aqui? São qualquer número que tiver entre o menos 2 e o menos 1, inclusive o menos 2 e o menos 1, ou qualquer número que estiver entre 1 e 2, sem ser o 1 e o 2. Ok? Como que a gente representa isso na forma de conjunto? A gente fala assim, ó, x pertence aos reais, tais que menos 2 é menor ou igual a x menor ou igual a 1, que é o desse intervalo. Ou, lembra que tinha ou na definição de união? Então, aqui a gente usa o ou também. Então, ou, bolinha aberta no 1, bolinha aberta no 2. Ok? Bom, então esses daqui foram exemplos de união. Vamos ver agora nossos exemplos de interseção. Bom, os exemplos, pessoal, são os mesmos, tá bom? Só que agora eu vou aproveitar e vou fazer a interseção dos mesmos conjuntos. Então, vamos lá. Então, representando o intervalo A, que é fechado de menos 1 a 3, então fechado de menos 1 a 3 e fechado de 0 a 5. Agora eu quero fazer a interseção. Lembrando a interseção são todos aqueles elementos que estão nos dois conjuntos, ok? Então nós temos que pegar o que? A parte em comum. Então vamos olhar, ó, esse pedaço aqui, esse intervalo, ele está nos dois? Não, né? Porque esse pedaço aqui só está no A e não está no B. Agora, esse pedaço está nos dois? Sim, entre 0 e 3 está no 2. E entre o 3 e o 5 está nos dois? Não, né? Só está no B. E para frente do 5 não está em nenhum dos dois. E antes do menos 1 também não está em nenhum dos dois. Então, a nossa interseção vai ser esse meio aqui, ó, entre 0 e 3. Falta analisar agora o quê? As bolinhas. Então, vamos lá. O 0, ele faz parte do A? Faz, porque está assinalado. O 0 faz parte do B? Faz, porque está com bolinha fechada.
Logo, o 0 está no A e está no B. Logo, ele vai estar na interseção. Então, a interseção aqui vai virar bolinha fechada. Agora, o 3. O 3 faz parte do A? Faz, porque a bolinha está fechada. Ele faz parte do B? Sim. Por quê? Porque ele está assinalado no B. Então, ele está no A e está no B. Logo, ele está na interseção. Então, a bolinha fechada também no 3. Então, a nossa interseção vai de 0 a 3. É o intervalo fechado de 0 a 3. Então, fica colchete 0, colchetes 3, ok? Ou, se não, podemos falar que são todos os x pertencentes aos reais, tais que 0 menor ou igual a x menor ou igual a 3. Ok? Vamos lá. Exemplo 2. Quero fazer A inter B de A, o conjunto aberto de menos 3 a 1, e B, o intervalo aberto de menos 2 a 0. Então, representando o intervalo aberto de menos 3 a 1 e intervalo aberto de menos 2 a 0. Bom, qual o intervalo que pertence aos dois? Esse antes do menos 3 pertence a algum deles? Não. Entre o menos 3 e o menos 2, está somente no A, então ele não faz parte da interseção. De menos 2 a 0, ele pertence aos dois, então ele vai estar na interseção. De 0 a 1, só no A, então não está na interseção, e para frente do 1 não está em nenhum deles. Então o meu intervalo vai ser entre menos 2 e 0. Basta analisar agora o que? As bolinhas. Então vamos observar. O menos 2, ele não está em B. Se ele não está em B, ele não pode estar na interseção. Então, bolinha aberta. O 0, ele também não está no B. Então, se ele não está no B, ele não pode estar na interseção. Logo, o meu conjunto A inter B vai ser o quê? Vai ser o conjunto aberto de menos 2 a 0. Ou, se não, posso falar todos os x pertencentes aos reais, tais que menos 2 é menor que x, menor que 0. Ok? Terceiro exemplo. Quero fazer a interseção entre o intervalo semiaberto fechado no menos 3 a mais infinito e no semiaberto de menos infinito a 0. Então vamos lá, pessoal. Representando o intervalo fechado no menos 3 até o mais infinito. Então, bolinha fechada no menos 3, assinalando todos à direita. E a bolinha aberta no 0 e todos à esquerda. Vamos analisar. Antes do 0, está somente no B. Então, ele não está na interseção. Entre menos 3 e 0, ele está nos dois conjuntos. E para frente do 0, ele só está no A. Então, nossa interseção só pode estar entre menos 3 e 0. Vamos analisar agora as bolinhas. O menos 3 é fechado no A. Logo, ele está no A. Ele está assinalado no B, então ele está no B. Então, ele está no A e no B, então ele está na interseção. Então, a bolinha é fechada no menos 3. Agora, ele está no A porque está assinalado. E ele não está no B, porque o B é bolinha aberta. Logo, ele não pode estar na interseção. Então, o 0 é bolinha aberta. Logo, a minha interseção é fechada no menos 3 e aberta no 0. Ou, se não, posso falar que são todos os reais, tais que menos 3 é menor ou igual a x menor do que 0. Ok? Aqui, quero fazer a interseção do intervalo fechado de menos 2 a 0 e do intervalo B, que é fechado no 0 e aberto no 4. Então, vamos lá, novamente. Quero fazer, então vamos lá, represento o fechado no menos 2 e o fechado no 0. Então, esse intervalo. Represento o fechado no 0 e aberto no 4, esse intervalo. Bom, vamos lá. Antes do menos 2, o intervalo faz parte da interseção? Não, porque não está nem no A nem no B. Aqui, entre menos 2 e 0, faz parte da interseção? Não, porque ele só faz parte do A. Entre 0 e 4, faz parte da interseção? Não. Por quê? Porque ele só pertence ao B. E para frente do 4, também não faz parte da interseção. Ué, professor, então não tem intervalo? Não tem nada na interseção? Come cuidado. Vamos analisar os pontos agora. O menos 2, ele faz parte só o quê? Só do A. Então, ele não pode estar na interseção. O 0, observe, ele faz parte do A e faz parte do B, porque em ambos está com a bolinha fechada. Ou seja, o 0, ele está na interseção. Ok? Agora, e o 4? O 4 não está em nenhum dos conjuntos. Então, o 0, pessoal, é o único elemento que está nesse conjunto. Ou seja, observe que agora nós não temos um intervalo. Nós temos exatamente o quê? Um ponto. É só o 0, ok? Então, meu A inter B vai ser igual ao elemento 0.
Então, pessoal, pode acontecer da interseção ser apenas um ponto? Pode, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Agora, quero fazer a interseção. A inter B, onde o A é o intervalo fechado de menos 2 a menos 1 e o B é o intervalo aberto de 1 a 2. Vamos lá. Então, representando o intervalo A e representando o intervalo B. Bom, antes do menos 2, tem alguma interseção? Não. Entre o menos 2 e o menos 1, só tem elemento do A. Entre o menos 1 e 1, não tem elemento de ninguém. Entre o elemento 1 e 2, só tem do B. E para frente do 2, não tem de nenhum. Ou seja, pessoal, o que aconteceu aqui? Aqui não temos também nenhum intervalo. Será que temos algum ponto? Ó, o menos 2 está só no A, o menos 1 está só no A, o 1 ele não está em nenhum dos conjuntos e o 2 não está em nenhum dos conjuntos. Ou seja, pessoal, aqui a nossa interseção é o conjunto vazio, tá bom? Ou seja, não temos interseção dos conjuntos, tá bom? Então a gente representa por esse conjunto zero cortado ou por um conjunto vazio, sem nada dentro. Uma observação importante, nunca coloquem os dois juntos, tá? Porque os dois juntos representam que você tem um elemento aí dentro. E qual que é o elemento do conjunto? Conjunto vazio. Então sempre ou é esse, ok? Não cometam esse erro. Bom, falta o quê? Agora a diferença dos intervalos. Vamos lá, eu quero fazer A menos B. Lembrando, o que é o A menos B? São todos aqueles elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Ou seja, o que nós vamos fazer? Aqueles elementos que estão somente no A. Ok? Nós podemos falar dessa forma, que são aqueles elementos que estão somente no A. Ok? Então vamos lá. Então, ó, eu quero fazer de menos 1 a 3 e represento de 0 a 5. Então, ó, eu quero aqueles elementos que estão somente em A. Então vamos lá, eu vou pegar o A e vou analisar ele. De menos 1 a 0, esses elementos estão só no A? Sim. E de 0 a 3? Não, ó, eles estão no A e no B. Ou seja, então o A menos B vai ser um intervalo de menos 1 a 0. Certo? Vamos analisar as bolinhas. Então agora aqui, ó, os extremos. O menos 1, ele está só no A, porque ele não está no B. Então ele faz parte do A menos B. Agora observe o 0. O 0 está no A e o 0 está no B. Ou seja, então o 0, ele não está somente no A, ele também está no B. Logo, ele não vai fazer parte do A menos B. Então, vai ser bolinha aberta. Então, o meu intervalo A menos B vai ser o intervalo fechado no menos 1, aberto no 0. Ok? Então, o A menos B, só relembrando, vamos pegar todos aqueles elementos que estão no A, somente no A. Ok? Vamos lá, mais um exemplo. E antes disso, como ficaria a notação de conjunto? X pertence aos reais, tais que menos 1 é menor ou igual a x, menor que 0. Ok? Agora, quero fazer esse intervalo. Quero fazer A menos B com o A aberto no menos 3 aberto no 1 e o B aberto no menos 2 aberto no 0. Vamos lá então. Então, representando o A e o B, então agora eu quero só os elementos que estão somente em A, já que eu estou fazendo o A menos B. Então, ó, de menos 3 a menos 2. Vamos lá, está somente no A? Está, então ele vai estar na diferença. De menos 2 a 0, ele está só no A? Não, ó, o B faz parte também. E de 0 a 1, ele está só no A. Então, ó, os meus intervalos é o quê? É esse pedacinho e esse pedacinho. Ok? Vamos analisar agora as bolinhas. O menos 3, ele não está no A. Então, se ele não está no A, ele já não está na diferença também, concorda? Porque lembra, o A menos B são todos aqueles elementos que estão somente no A. Já que ele não está no A, ele também não vai fazer parte do A menos B. Então, bolinha aberta. Agora, o menos 2, ele está no A. E ele está no B? Não, né? Porque no B ele está com bolinha aberta no menos 2. Então, ele está somente no A. Então, se ele está somente no A, bolinha fechada no menos 2. Aqui, o 0. O 0, ele está no A. E no B? Ele não está no B. Por quê? Porque a bolinha está aberta. Logo, o 0 está somente no A. Se ele está somente no A, então bolinha fechada no 0. E no 1? O 1, ele não está no A. Se ele já não está no A, ele também não está no A menos B. Então, o A menos B vai ser o quê? Aberto no menos 3, fechado no menos 2, unido com o intervalo fechado no 0 e aberto no 1. Ok? Ou se não,
são todos os x pertencentes aos reais, tais que menos 3 é menor do que x, menor ou igual a menos 2, ou 0 menor ou igual a x, menor do que 1, ok? Aqui, quero fazer o a menos b, onde o a é esse intervalo e o b é esse intervalo. Então, representando o a e o b, marquei bolinha fechada no menos 3 e assinalei a direita, bolinha aberta no 0 e assinalei a esquerda. Então, vamos lá. Tem que ser o a menos b, são aqueles que estão somente no a. Então, vamos lá. Entre menos 3 e 0, está no a e no b. Então, não faz parte. E para frente do 0, está só no a. Então, o meu a menos b eu sei que vai ser a direita do 0. Vamos analisar se o 0 faz parte. Ó, o 0, ele está no a e ele não está no b. Então, se ele está só no a, então ele faz parte do a menos b. Então, a bolinha é fechada no a menos b. Então, o meu intervalo a menos b nesse caso vai ser o quê? De 0 para mais infinito, ok? Com o 0 fechado. Ou se não, são todos os x pertencentes aos reais, tais que o x é maior ou igual a 0. Exemplo 4. Quero fazer a menos b, onde o conjunto a é o fechado de menos 2 a 0 e o b é o semiaberto, de 0 fechado a 4 aberto. Então, vamos lá. Quero fazer o intervalo, então, representando o conjunto a, representando o conjunto b. Vamos lá. No a é de menos 2 a 0. Esse intervalo está no b? Não, não está. Então, esse intervalo inteiro vai estar aqui dentro. E o único intervalo é esse. Agora, falta analisar quem? A bolinha do 0. Ó, porque o 0, ele pode estar nos dois. E ele está nos dois? Ó, ele é fechado no a e é fechado no 0. Ou seja, então ele está nos dois. Se ele está nos dois, a hora que eu faço o a menos b, a bolinha fica aberta. E no menos 2 ele está só no a. Então a bolinha é fechada. Então o a menos b vai ser o quê? Intervalo fechado de menos 2 a 0. Ou se não, são todos os x pertencentes aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x menor do que 0. Então, nesse caso, o a menos b é fechado no menos 2 e aberto no 0. Ou se não, menos 2 menor ou igual a x menor do que 0. Ok? E nosso último exemplo, o intervalo fechado de menos 2 a menos 1 e o intervalo aberto de 1 a 2. Bom, de menos 2 a menos 1, ele está inteiramente sozinho, não tem nada em comum com b, certo? Logo, o meu a menos b vai ser o próprio intervalo. E só para concluir, ó, bolinha fechada aqui, não tem nada do b, então continua bolinha fechada, e bolinha fechada menos 1, não tem do b, bolinha fechada. Então, nesse caso, o meu a menos b é o intervalo fechado de menos 2 a 1. Ou se não, posso falar menos 2 menor ou igual a x menor que menos 1. Bom, muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar aquele joinha, abraços e até o próximo vídeo. E não se esqueçam, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até mais.